Ato de domingo, Sakamoto, eu ouvi que você até analisou, né? Foi um erro político dele ter organizado esse ato pro domingo? Opa, desculpa, eu estava desligado o microfone. Eu acho que foi sim. Eu estava, na verdade, conversando inclusive com o Pablo Hortelado, né, que é o diretor lá coordenador do monitor do debate político no meio digital, que faz esse levantamento. Estava conversando com outros pesquisadores também a respeito de tamanho de manifestação, etc e tal. E tem algumas coisas que dá para tirar, na verdade, disso, até que elenquei no meu texto. Eu não acho que. Eu acho que é precipitado dizer que o Bolsonaro morreu nas ruas, é claro que não, né? Ele levou 12 mil almas, 12 mil almas é pouco, é quase o tamanho das manifestações da esquerda. A última manifestação da esquerda teve quase 7 mil, né? É fato que o bolsonarismo sempre levou mais do que a esquerda para a rua, né? Pelo menos nessa quadra histórica, a última quadra histórica que ele está vivendo, mas é bastante paradigmático que ele tenha chegado numa manifestação próxima da manifestação de esquerda que não está levando muita gente para a rua. Né? E aí eu acho que tem alguns pontos, na verdade, para levantar e tentar entender, que eu conversei com os pesquisadores. Vamos primeiro colocar os números, né? Em fevereiro do ano passado, o Jair levou 185 mil pessoas para Paulista, anistia para os golpistas do 8 de janeiro, por conseguinte para ele também, tudo isso mais. Daí, né, em abril deste ano, ele levou 45 mil quase para Paulista. Já foi uma redução significativa, né? E ainda assim teve um esforçozinho, porque no Rio de Janeiro tinha sido quase pouco mais de 18 mil alguns dias antes. E agora 12 mil, né, pessoas. É claro, é comovente ver esforços da extrema-direita postando fotos com ângulos diferentes. Olha aqui, tinha mais gente, etc e tal. Sendo que o pessoal contou. Foi contagem, não é chute, né? E aí tem um ponto que é o seguinte: primeiro, né, qual que era o contexto em que isso foi realizado? Primeiro, oitavas de final da Copa do Mundo de clubes. Sim, isso influencia bastante. Flamengo e Bayern, né, disputaram, jogão, etc e tal. Isso distrai as pessoas. Muita gente não vai por conta disso. Os próprios pesquisadores disseram que teve gente que não foi, né, na avaliação nos dados que estavam depurando por causa disso. Outros quase não iam, né. Segundo, período de férias escolares realmente reduz, né. Um período de férias escolares, domingo ensolarado, né. São Pedro costuma ser de direita, mas, de qualquer maneira, nesse caso, somado com férias, reduz. Terceiro, a gente não teve nenhum grande fato novo que empurrasse a militância para as ruas. Lá no ano passado, foi a primeira grande manifestação do governo Lula em defesa, no governo Lula, em defesa do pessoal dos golpistas, né? Agora você não teve nenhum grande, teve fatos tem um monte, tá pulando toda hora, mas não teve nenhum grande fato que fosse mobilizador, né? Você não tinha nem, por exemplo, até discute que se fosse fazer uma manifestação anti-Lula, tinha levado mais gente, talvez, né? Quarto, né? O bolsonarista médio, ele pode ter se desencantado, se empapuçado da pauta da anistia, da perdão do Bolsonaro, do julgamento, até porque ele não vê isso reverberando no Congresso Nacional. Ele falou, protestou e nada aconteceu no Congresso Nacional. E quinto, eu estava conversando com o pessoal que faz monitoramento de redes sociais e disse que realmente a convocação foi menos intensa do que outras vezes. Ah, você está passando pano, você está justificando. Não, não estou. Eu estou, na verdade, analisando e falando o que está em cima da mesa. E para terminar, aí tem um ponto que é o seguinte: é cedo, na minha opinião, falar que o bolsonarismo ele conseguiu perder tração, mas ele está num período de entre-safra. Eu acho que uma análise bastante forte vai ser aquela que a gente vai ter com a manifestação, com a convocação que deve acontecer entre a condenação do Bolsonaro e a ordem de prisão. Entre as duas, vai ter uma manifestação de rua. E aí a gente vai ter que ver o tamanho dessa manifestação. Quanto o Bolsonaro vai conseguir levar para a rua neste momento em que o grande fato vai ser a prisão do mito está aí para quem quer ver. Mas, né, e aí como mesmo a Raquel colocou,
A impressão de esvaziamento tem uma força política muito grande. Ela atinge, por mais que a gente saiba, coloque as coisas no seu devido lugar, analise, pondere, né, tudo isso mais, chega nos políticos, chega no parlamento, o quê? Bolsonaro não leva a mesma quantidade de gente para a rua que antes. É isso que chega, no final das contas. E aí o que acontece? Se o Bolsonaro não leva a mesma quantidade de pessoas que antes, né? Então, será que vale a pena, quando ele brada e diz eu que vou escolher o sucessor, ficar quieto ou retrucar e falar, como muitas lideranças do Centrão vêm dizendo, que Bolsonaro vem atrapalhando a construção de um candidato de oposição? Então, o poder dele vai sendo minado aos poucos. Certos estavam a diretora do PL Mulher, Michele Bolsonaro, e o deputado federal Nicolas Ferreira, que foram a outros compromissos.